Maria Carlotto, professora da Universidade Federal do ABC, e a Ana Prestes, cientista política, especialista em relações internacionais. Muito bem-vindas, tudo bem? Ana, Maria. Oi, Rovai, oi, Dri, tudo bem? Oi, Ana. Salve, salve. Contigo de novo. Pois é, bom mesmo, bom estar contigo de novo, Carlotto. Oi, Edri, oi, Rovai, oi, comunidade fora. Olha só, eu queria começar aqui falando de um assunto, uma tragédia, que mais uma que aconteceu agora de manhã. Eu estava vendo se a gente tinha novidades aqui no caso, mas um homem entrou numa creche em Blumenau, de Santa Catarina, e matou 4 crianças. E assim, a gente vem de vários aí, eventos aí de ódio, né? A gente teve a semana passada o ataque daquele menino que matou a professora na escola, esfaqueou. A gente teve no final de semana mais um policial penal, que depois a gente viu que era bolsonarista, que matou um torcedor num bar por causa de uma pizza. Agora, esse ataque de hoje, como que vocês têm visto esse crescimento desse ódio na sociedade, que se reflete agora com mais esse ataque? Isso não era algo que acontecia no Brasil, né? Como chegamos até aqui, começando com a Carlotto, depois com a Ana Prestes? Bom, Rovai, Dri, essa história, acho que o Lula descreveu bem, é uma monstruosidade, né? Numa creche, crianças muito pequenas, quem manda criança para a escola, até brinquei, a gente agora já fica com o braço apertado, porque não é exagero dizer que a gente está diante de uma epidemia. Eu acho que essa epidemia tem uma causa mais estrutural, de longo prazo, de fundo, que é essa difusão de armas pela sociedade brasileira, promovida ativamente pelo governo Bolsonaro, associada a um discurso de ódio, né, que, inclusive, emula essa masculinidade associada, né, à agressividade, à violência, que está muito na origem do bolsonarismo. Eu insisto nisso, né, desse grande movimento bolsonarista. Então, eu acho que tem essa razão histórica de fundo, e eu acho que tem uma razão conjuntural que a gente precisa pautar com máxima urgência, que foi a maneira como a grande imprensa difundiu a imagem, cobriu, né, os casos recentes do Espírito Santo, depois de São Paulo, dando uma visibilidade totalmente fora dos protocolos internacionais para esses terroristas, dessas pessoas, né, que promovem né, esse tipo de monstruosidade. Então, eu acho que a gente tem 2 discussões para fazer diante disso. O primeiro, e que envolve uma ação do governo urgente, né? Primeiro, estabelecimento de protocolos para a cobertura desses casos, né? Já existe um debate internacional e a imprensa brasileira descumpriu completamente, né? E é por isso que, assim, não é só esse caso que surgiu depois do caso da escola aqui de São Paulo, né, da Zona Oeste. Foram vários casos no dia seguinte, no outro dia, porque a cobertura foi totalmente errada. E tem essa razão estrutural de fundo. Então, o governo precisa, a meu ver, urgentemente montar um comitê de crise, de emergência, né, para lidar com essa situação. Eu acho que a gente está diante de uma epidemia, uma coisa gravíssima o que está acontecendo. Ô, Ana, e você acha que isso tem a ver com o crescimento desse extremismo e de discurso de ódio internacionalmente? Creio que sim, tem. Pelo menos são as evidências e os estudos que temos, não só no Brasil, mas também dos outros países, né? Então, com todas as diferenças que nós possamos ter, eu acho que temos que ter mesmo na condução de políticas públicas dos Estados Unidos ou de outros países, o nosso, a gente também tem que beber nessa fonte, né, de países que também passam por esse tipo de situação. E aqui no Brasil nós temos estudos sérios, tem a professora Miriam Abramovay, que desde os anos 90 estuda especificamente a questão da juventude, violência nas escolas. Agora, na época da transição mesmo de governo, novembro, dezembro, o professor Daniel Cara e outros da campanha também produziram um material muito bom, especificamente sobre a questão da violência nas escolas, porque eu acho que foi bem ali que aconteceu aquele episódio de Aracruz, se eu não estou enganada, no final do ano passado.
Então, tem estudos sociológicos importantes, né? Porque a gente está falando de sociologia mesmo, né? Assim, no estrito senso, porque é uma sociedade adoecida. Você tem que entender o que está acontecendo com essa sociedade. E certamente o discurso de ódio, incentivo a armas, ao uso de armas, a difusão disso tudo muito mais facilitada com os novos meios de comunicação, com a rapidez e a instantaneidade da internet. E tem todo um debate também sobre isso que a Maria Garoto levantou. Tem toda uma comunidade aí que tem aumentado, infelizmente, muito. A Lola Aronovitch também sempre denuncia isso, que é a questão da masculinidade, desses grupos de incels, porque você percebe que há um perfil também do agressor, né? Geralmente um homem jovem, branco, heterossexual, ou seja, tem todo tem como estudar isso, é preciso estudar, aprofundar estudos, é preciso abrir assim, um capítulo violência nas escolas e fazer com que você tenha políticas públicas específicas, que você tenha pesquisa na universidade, onde for, sobre como fazer protocolos de prevenção, protocolos de ação. As escolas precisam debater isso, debater com as famílias, com a comunidade, com os próprios estudantes, que também estão assustados, as crianças também, porque elas vêm no carro com a gente ouvindo as notícias, elas estão vendo na televisão, ou seja, é um esforço coletivo muito grande que precisa ser feito para que isso seja enfrentado, porque eu concordo, é uma epidemia. E no Brasil já tem um histórico, desde o início dos anos 2000, quando começaram os episódios, foram espaçados. Agora, inclusive nesse estudo que o pessoal fez para o governo, para a equipe de transição do governo da educação, tem lá até um histórico pelos casos, né, ano a ano, isso foi estreitando. Então, assim, a gente tinha um caso a cada 2 anos, um ano, agora a gente tem vários casos em um ano. Então, isso vai configurando realmente uma recorrência muito grande. E algo que eu tenho observado muitos especialistas, gente falando que você dar divulgação, você pronunciar o nome da pessoa, foto, isso estimula que outros também se cometam esse tipo de crime. Até eu estava vendo hoje muita gente recorrendo à primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, quando teve aquele caso que foi na igreja, né? Lá foi um terrorismo na igreja, e ela fala assim, você nunca vai me ouvir falando o nome dele. Então, eles tiveram toda uma atitude lá de não falar, não dar visibilidade, porque parece que realmente isso tem efeito, porque o contrário tem um efeito muito difusor, né, de estímulo e uma certa competição até por quem vai ficar mais em evidência, quem vai fazer o caso mais absurdo, mais dramático, mais trágico. É um adoecimento profundo da sociedade e que preocupa muito todos nós. E deixa a gente todo mundo triste, né? Hoje é um dia de luto no Brasil, não é possível, porque é uma tragédia enorme. Ou seja, não falar o nome do assassino, né? Não divulgar. E a Lola dizia que abril é o mês escolhido por eles para esses tipos de atentado, né? Abril é um mês de massacres famosos como Columbine e mesmo Realengo, que ela registrou no Twitter dela. Tem mais isso, né, Carlotto? Quer dizer, porque isso... para se escolher um mês para esse tipo de coisa, é porque esses assassinos, eles estão operando dentro de organizações que são clandestinas, ou não, nem tanto, às vezes, porque é nos chans que eles se relacionam, para operar, para disputar esses troféus, né? Para disputar quem que consegue fazer o crime mais hediondo nesse período. Eu acho que foi o que a Ana falou, existe já estudos que mostram que tem um perfil sociológico muito claro. A gente pode olhar internacionalmente, isso se confirma,
que tem a ver com essa masculinidade tóxica, né, com uma falta de perspectiva, com uma transformação social com a qual eles não conseguem lidar e que ainda se torna mais difícil de lidar, porque os preconceitos, os discursos de ódio legitimam, né, esse lugar de exclusividade ou de privilégio masculino branco que eles perderam, né, os vitimiza, cria uma comunidade onde eles podem falar sobre isso, reforçar, né, esse lugar. Então, assim, realmente, eu concordo com a Ana, acho que além de ser um dia de luto, acho que tem que ser um dia de reflexão de como nós vamos lidar com esse processo, que, de novo, tem raízes profundas, que está na origem, né, da força social que o bolsonarismo tem na sociedade brasileira, é reforçado por fenômenos como o bolsonarismo, mas também ajudam a reforçar esses fenômenos, né? Tem um mecanismo de reforço mútuo e também de protocolos que precisam ser definidos urgentemente. Tem aqui um comentário do Birajara Mota. Camilo Santana precisa lançar um plano nacional para garantir segurança a professores, alunos, servidores das escolas, ao invés de dar guarida a empresários no novo ensino médio. O debate que se faz agora é o seguinte: câmeras e policiais na porta. É isso. E aí você fica muito refém desse debate da direita sempre que acontece esse tipo de tragédia. A extrema-direita cria um problema e ela traz a solução. É o debate do Law and Order, né? Law and Order dos Estados Unidos. É uma reprodução daquele debate dos Estados Unidos, lei e ordem, né? Mas é por isso, viu, Rovai, Adriana, que eu acho que o governo tem que ter agência nesse caso. Ele tem que chamar para si o debate, porque eu acho que uma coisa importante, a Ana falou sobre isso, é que esses acontecimentos, numa sequência, eles estão gerando uma ansiedade nos trabalhadores da educação, né, nos estudantes e nos pais, que precisa ser endereçado, né? E se o governo federal não endereçar, a gente vai deixar isso na mão de quem? Quem é que vai justamente trazer a solução? Então, eu acho que é um caso em que o governo, aí o Ministério da Educação precisa chamar para si esse debate com urgência para estabelecer protocolos, um plano, como disse o Superchat, eu não decorei o nome da pessoa, mas é essa a ideia, né? Assim, a gente tem que ter um plano de contingência para essa situação. E eu queria chamar a atenção, viu, Rafael, se você me permite, assim, tem um dado que saiu no último Datafolha, eu sei que vocês já comentaram bastante sobre o Datafolha, mas tem um dado que me chamou muito a atenção, né, que perguntam para as pessoas indicarem as áreas onde o governo Lula mais se destacou positivamente. Então, se destaca lá a ação dele no caso dos indígenas, no combate à fome, etc. E vai lá embaixo, só 4% apontam a educação como uma área de destaque. E isso é muito contrastante, a meu ver, com o peso que a educação teve durante a campanha. Tanto, aliás, no combate ao bolsonarismo, quanto na campanha do Lula. O Lula escolheu fechar o último debate da Globo falando de educação, falando de futuro, falando do plano dele. Então, assim, é muito contrastante, né? Eu acho que precisa de um freio de arrumação. O governo está começando, ele pegou terra arrasada, teve a tentativa de golpe, né? É uma situação muito difícil, tem o tempo da máquina pública, tudo isso eu acho que é compreensível, mas eu acho que o governo precisa ter um plano mais claro, um projeto de ação mais contundente na área da educação. Eu acho que eu ouvi o final da fala do Glauber Rocha, achei do Glauber Braga, desculpa, mãe que não dorme à noite, fica assim, do Glauber Braga. Mas acho que ele vai gostar dessa confusão. Com certeza. E não deve ser a primeira nem a última, né? Mas, enfim, mas bom que eu me corrigi imediatamente, né? Eu ouvi a fala do Glauber, achei muito importante a maneira como ele terminou, chamando, né, a atenção para a importância de uma Conferência Nacional de Educação. A gente precisa urgentemente disso, né? A gente passou 6 anos de terra arrasada. Para que se comprometer com uma reforma que não foi a gente que pensou, que não foi a gente que implementou, né? Eu digo, nosso campo, né? Então, eu acho que o governo precisa de um freio de arrumação, né? Implementar processos de participação que deem conta, para terminar, da importância que a educação teve no combate ao bolsonarismo,
Acho que isso é um ponto importante, né? Foi um setor de, né, ponta de lança aí dos enfrentamentos dos últimos anos e do apeso que isso teve para o Lula durante a campanha, para a campanha do Lula, né? Nos discursos, né, nas falas, e no que tem, e voltando para o caso aí dos ataques, em termos de construção de um horizonte para essa juventude, né? Eu acho que uma das melhores maneiras de se enfrentar essa crise dos ataques é pondo um horizonte de expectativas para essas pessoas, né? Que possam tirá-las desse lugar de ódio, enfim, de profunda desconstrução, de adoecimento, como a Ana falou. Podia falar um pouquinho sobre a pesquisa Datafolha, né, Dri? Mudar um pouquinho. Inclusive, a gente trouxe aqui para o destaque, né, do programa, que foi essa questão de 30% das pessoas se declararem petistas, né, e ainda mais 10% próximo ao petismo, o que daria, então, 39%, e uma das coisas que a gente estava aqui falando é que tá claro aí, né, que é a maior força política do país, mas isso não se reflete na eleição do parlamento e nem nas eleições municipais, né? A gente tem aí, né, em perspectiva para 2024, acho que o Rovai falou esses dias, né, que não tem nenhum favorito em alguma grande capital, né, do PT, né? Não tem dos candidatos da federação, Ana, PT, PCdoB, tem o Bolo só, né? Não, ele não é da federação. É verdade. Não tem nenhum candidato favorito a ganhar capital brasileira. Nas capitais, né? É muito preocupante, realmente, a situação. O Boulos é da grande aliança, vamos dizer assim, mas ele não é do partido do presidente. Seria até mais, né? Teria que ser do partido do presidente, não é possível. Porque você fala lá petistas, você não fala lulistas. É um outro detalhe, é petistas versus bolsonaristas. Não é lulistas versus bolsonaristas. Mas você precisa ver como que a pessoa recebe essa... Eu não sei qual foi o método da pergunta aí. Você precisa ver como que a pessoa recebe essa pergunta também, né? Porque pode ser que a pessoa esteja se associando a essa questão nacional do Lula, em contraponto ao Bolsonaro. Porque, de fato, você falar que uma pessoa Bom, e também tem as diferenças, né? O que é ser militante petista, o que é ser simpatizante, né? O que é se ver como petista. Precisa ter toda uma interpretação aí desses dados. Porque se você tivesse uma militância realmente mais orgânica e organizada, isso se refletiria na eleição de um outro parlamento, sinceramente. Porque o que a gente tem visto hoje nos estados é uma permanente domínio assim, do poder econômico nos processos eleitorais, né, que fazem com que determinados partidos com determinado perfil tenham muito mais capacidade de conduzir o voto até a urna, né, de atravessar todo o período eleitoral e levar que aquelas pessoas votem naqueles candidatos, e isso tem sido muito mais forte do que um ideal até que a gente pode ter de organização popular, que poderia ser petista ou de esquerda, ao longo do tempo, que resultasse em eleições de parlamentares, aí, de prefeitos, agora nas capitais, de governadores, no campo da esquerda. Então, tem todo um debate que ele é feito há muito tempo já, né, sobre os períodos dos dois governos Lula, governo Dilma também, como foi que se fez trabalho de base, ou se deixou de fazer trabalho de base, houve um esvaziamento desse trabalho, se houve uma mudança na militância. Hoje também há um debate sobre mudança de perfil de associação política e de militância, muito impactado pelas redes sociais, pelas mídias. Isso não é só no Brasil, isso é uma discussão que a gente tem na América Latina, isso foi um fenômeno, por exemplo, no Chile, que acho que a gente conversou aqui também bastante sobre isso, o perfil dos eleitos, tanto para a Assembleia Constituinte chilena, como para o Congresso, que essa nova dinâmica das redes sociais muitas vezes
projeta influencers, né, projeta certas figuras independentes, né, de partido. Então, não sei se eu estou sendo muito prolixa aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: hoje você tem uma perda, uma mudança do tipo de participação na política e de militância política, que ela é muito menos orgânica do que já foi há um tempo atrás. Ela tem mudanças nas novas das novas formas de comunicação e das novas formas de viver, né? Inclusive a pandemia também impactou bastante sobre isso. E você tem algo que é arraigado no Brasil, que continua se reproduzindo, que é uma diferença econômica profunda na hora que você vai para as eleições, de que continua tendo poder quem historicamente tem poder nesse país, as elites, e que acabam que estão conseguindo eleger. Se você pega a eleição municipal de 2020, é assustador o que a esquerda perdeu de vereador, de prefeito. Depois você pega também a eleição para o Parlamento Federal, vamos pegar Congresso Nacional, também é muito reduzida a bancada de um campo que elegeu o presidente da República. E agora, isso que o Raul vai estar falando, né, Dri, Carlotto, todas, é preocupante você não ter em evidência candidatos com chances para valer nas capitais do campo do presidente. Então, é algo que precisa ser avaliado bem pela esquerda para ela correr atrás. Exatamente. Carlotto, o que você acha? Então, eu tenho uma visão levemente diferente da Ana no seguinte ponto. Eu acho que a pergunta, como foi feita, ela deixa pouca margem para ambiguidade da interpretação desses 30% de petistas. Porque, veja, se a pessoa está no campo do PT, ela poderia ter optado por dizer que ela é próxima. A pergunta é feita de uma maneira que todas as alternativas são lidas para a pessoa e ela pode escolher. Então, 30% escolheu se dizer petista. E eu acho que é importante frisar isso, que o Rovai chamou a atenção, né? Petistas, assim, não se perguntaram se a pessoa é de esquerda ou de direita, né? Perguntaram se ela é petista, ou seja, se ela se identifica com um partido político, né? De um lado, contra um grande movimento que envolve vários partidos políticos do outro, o que mostra uma força social do Partido dos Trabalhadores impressionante. Isso, eu acho que se associa a uma militância muito orgânica, né, que segurou, eu insisto, o resultado do segundo turno na unha contra toda a máquina pública sendo mobilizada, né, pelo bolsonarismo, contra as tentativas de golpe que estão vindo à tona, né? Quem segurou o resultado da eleição na urna foi essa militância orgânica, que não é só, aí sim, do PT, mais amplo, mas que tem uma identificação muito forte com o PT. O que eu acho, e aí o que explica que não se reflete no parlamento e agora na força das eleições municipais, ou seja, esse descolamento entre a força orgânica que o Partido dos Trabalhadores tem e a sua representação política institucional, a meu ver, se deve a duas coisas que não têm a ver com a falta de organicidade, né, ou de força desta militância de base. Eu acho que tem a ver com o sistema político, né, ou seja, o que aconteceu com o orçamento secreto, né, e a maneira como as regras eleitorais, a sobre-representação que a gente sabe que existe de determinados estados, de determinadas regiões, ou seja, todo o sistema político brasileiro foi montado para enfraquecer a esquerda brasileira. Isso foi pensado na transição da ditadura para a democracia, né? E isso tem se fortalecido com uma série de mini-reformas políticas que em parte nos ajudaram, mas em parte nos enfraqueceram, feitas pelo Cunha. Então, eu acho que tem um problema no sistema político que desfavorece uma representação mais orgânica de mulheres, de negros, né, dessa base da sociedade brasileira. Então, acho que em parte é isso. E em parte, né, então, a força do poder econômico, ela não é, ela é pensada, ela determinou o próprio funcionamento do sistema político brasileiro, né? Então, acho que em parte é isso, e em parte tem a ver com escolhas equivocadas, a meu ver, equivocadas, do próprio partido, né? Só se a gente olhar a última eleição, né? Foi o recorde histórico de menos candidatos a governadores da história do PT. Certo? O PT optou
nos últimos anos por compor essa frente, até por pressão contra o hegemonismo. Eu acho que, em certa medida, foi parte de uma construção, né? E isso fez com que a gente não tivesse a projeção de lideranças, para além da figura do próprio Lula. Né? Claro que a gente tem figuras como Haddad, a própria Dilma tem uma força na militância impressionante, temos figuras pontuais, né? Mas a gente não tem, como a esquerda faz, a construção sistemática de nomes. Eles fazem isso muito bem. Né? Eles projetam eles a direita, você fala, né? Não, a direita, né? Olha, a direita, não? Falei esquerda. Você falou esquerda, mas é a direita, né? Eles pegam os nomes e constroem. Eles sabem, a direita sabe fazer isso muito bem, e a gente não tem feito. Então, eu acho que o problema não está na base, digamos assim. Acho que a base cumpre o seu papel de maneira hercúlea, sabe? Mas eu acho que tem um problema na estrutura do sistema político, e eu acho que está na hora de repensar algumas escolhas, né, que foram feitas em termos de como se constrói a transição geracional de um partido político. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do programa, vai ter o Fala Rovai, ainda não saia. Eu queria abrir aí para a Ana e para Carlotto fazendo seu destaque final, né, Dri? Não sei se tem perguntas para elas, que se tiver, você já pode colocar aí no bolo. Tem aqui o Birajara, está dizendo: os professores estão doentes, deprimidos, tomando medicamentos para conseguir dar aulas. E tem o Zezito de Oliveira, que diz: mais conversas por aqui sobre trabalho de base. Vamos fazer, né? Estamos fazendo. Então, destaque também, se a Ana puder falar desse lance do Trump ontem, né? Que coisa, né? Primeiro o presidente réu. Então, Ana e depois a Carlotto. Bom, já que você fez a provocação do Trump, então vou fazer 2 destaques. Vou falar rapidinho do Trump, uma manchete. Eu acho que o Trump vai usar isso tudo a seu favor. Tá claro isso já, né? Então, ele atraiu atenção para ele quando foi chamado para se apresentar. Ontem fez discurso em Mar-a-Lago. Gente, só dessa passagem dele, vai de avião para um lado, entra não sei aonde, tudo isso é material de campanha para ele se demonstrar como o sistema está contra ele, como... Vai explorar bastante tudo isso aí, de uma forma bem própria dos Estados Unidos, de uma forma muito midiática, de uma forma bem sensacionalista. Então, isso. Agora, destaque sobre os debates. Eu queria pegar 3 elementos. Esse que a Carlotto colocou, de que da pesquisa da Datafolha, essa questão da educação ter vindo lá embaixo, né, como dos melhores... o que se destaca no governo Lula, né? O evento de hoje, a tragédia de hoje em Blumenau e a questão da suspensão do ensino médio. São 3 alertas para a gente de que a educação tem que estar no centro do debate, de que é preciso pensar na educação, de que o Brasil precisa se dedicar a isso. E ainda mais um quarto aí, né, que eu acho que o Glauber, que estava antes da gente, falou do Plano Nacional de Educação, que vai vencer o Plano Nacional de Educação, é preciso ser feito um novo Plano Nacional de Educação, uma nova conferência. Então, eu achei positiva a questão da suspensão do novo ensino médio. Eu preferia que o governo tivesse ouvido melhor um setor da equipe de transição, lá do GT de Educação, lá na transição ainda, dado a atenção que deveria ter dado para o professor Daniel Cara, para o pessoal da campanha, e não para outros, né? Não para a Fundação Lema, Instituto Natura, Itaú, não sei o quê, e já ter entrado o governo, revogado o novo ensino médio e começado um novo trabalho. Não foi feito isso, mas eu acho que a pressão popular ela está forte, tem gerado mudanças aí no governo. Então é isso, queria deixar esses destaques aí de que são vários alertas de vários lados de que a educação precisa ter uma atenção especial hoje no Brasil. Carlotto. Eu acho que a Ana fez uma síntese perfeita, né? Acho que do que eu gostaria de falar. Eu só queria enfatizar, então, indo numa outra direção, que o que aconteceu nos Estados Unidos com a apresentação do Trump diante da justiça, com um processo que é bem controverso, também serve de alerta para nós em 2 direções. A primeira é que a polarização
ela, pelo menos no médio prazo, veio para ficar. E é sob esse terreno que o governo Lula 3 vai se desenrolar. O que exige uma postura diferente do que foi Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Então, assim, isso mostra, né, que se exige uma outra posição, outro tipo de ação. Né? E segundo, que o enfrentamento jurídico da extrema-direita pode ser uma armadilha. Né? Isso não significa que a gente tem que anistiar, não é isso. Mas o enfrentamento jurídico tem que estar subordinado a uma estratégia política de enfrentamento. Eu acho isso bastante importante, né? Porque claro, a justiça tem sua autonomia, que nós respeitamos, eles cometeram crimes, têm que ser punidos por eles. Aliás, os crimes estão cada vez mais claros, mas existe uma primazia do político sobre o jurídico nesse caso, que eu acho que precisa ser levado em consideração pela esquerda brasileira na sua estratégia de enfrentamento da extrema-direita. Né? E neste terreno, né, de polarização, né, da necessidade de uma estratégia, eu acho que o setor-chave, um dos setores-chave, se não o mais importante, é o setor de educação. Ele tem que vir para o centro da agenda, porque é ele que vai abrir caminhos para um outro horizonte de futuro. E é esse horizonte de futuro, a existência de um horizonte, de uma expectativa de futuro, que, a meu ver, é o melhor antídoto para a força da extrema-direita, porque ela cresce nessa lama, né, de uma falta de perspectiva. Então, acho que era esse o que eu tinha aí para contribuir ao que a Ana já disse. Legal. E agradecer muitíssimo a dupla Ana e a Carlotto. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo para vocês. Obrigada, gente. Beijo nesse bebezinho que está aí. Tchau, Dri. Tchau, Ana.